Olá pessoal, como é que estão? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as teorias evolucionistas, né? Vamos conhecer o conceito de evolução, vamos estudar também as principais teorias evolucionistas. Dentre elas a gente vai ver a teoria lamarckista e a teoria darwinista, que são as duas principais teorias que explicam o processo de evolução dos seres vivos. E aí nós vamos detalhar bem as características de cada uma dessas duas teorias evolucionistas. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai começar a estudar as principais teorias evolucionistas, né, que são as principais teorias que explicam a evolução dos seres vivos, né, inclusive a evolução humana, né? E dentre essas teorias a gente vai estudar hoje três teorias. A gente vai começar na realidade a estudar essas três teorias aí: a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e uma teoria mais recente, né, que é uma reformulação da teoria de Darwin, que é o neodarwinismo, que na realidade foi aí uma renovação da teoria que foi criada por Darwin, né? Antes da gente começar a falar do evolucionismo, a gente tem que lembrar um pouco da origem da vida, né? Professor, e quais foram as principais teorias que tentaram explicar a origem dos seres vivos, né? As principais teorias, pessoal, nós temos duas correntes, que a partir dessas duas correntes surgiram as teorias que explicam a origem dos seres vivos. Dentre essas duas correntes, nós temos a teoria fixista, né, a corrente fixista e a corrente evolucionista. Os fixistas, eles defendiam que as espécies, que os seres vivos, eles eram imutáveis, eles não se transformavam, eles não se modificavam, eles surgiam com aquelas características e pronto, eles morriam com aquelas características. Dentro dessa corrente fixista, a gente tem o criacionismo, né, que é uma teoria que diz que os seres vivos eles foram criados por uma unidade divina, e essa unidade divina já criou todos os seres com aquelas características já todas bem definidas e que eles não sofriam transformações. E dentro dos fixistas haviam também aqueles que acreditavam na geração espontânea, que eram teóricos que diziam que os seres vivos eles surgiam a partir da matéria inanimada. Inclusive alguns deles criavam lá diversas receitas que, segundo eles, seriam receitas que davam origem a seres vivos. A gente vai ver mais na frente um pouco dessas correntes aí, conhecer as características das correntes da teoria fixista. Dentro dos teóricos evolucionistas, né, que eram aqueles que acreditavam que os primeiros seres vivos eles eram muito simples, mas que eles foram se transformando e foram ganhando características, e que esses primeiros seres vivos, que eram bem simples, todos os outros seres vivos se originaram a partir deles, né, por meio de um processo que é conhecido hoje como evolução, que é a transformação do ser vivo até chegar aí nas suas diversas variações. Dentre os teóricos evolucionistas, a gente teve Lamarck, que foi um dos primeiros, né? John Baptiste Lamarck foi um dos primeiros aí a falar sobre a evolução. O Darwin, né? E a última teoria, que é uma reformulação, como eu falei, do darwinismo, foi o neodarwinismo. Na realidade, foi só aí uma reestruturação com algumas novas características que foram acrescentadas à teoria de Darwin, né? Então, primeiro, antes de tudo, pessoal, vamos conceituar a evolução. Mas o que é evolução? A evolução, pessoal, ela nada mais é do que um processo, né, de transformação dos seres vivos. Acredita-se que a evolução ela é o principal processo que produz a variedade de seres vivos que nós temos hoje. A variação dos diversos grupos de plantas e animais que nós temos hoje na natureza, eles são originados a partir do processo de evolução. Segundo as teorias evolucionistas, todos os seres vivos eles surgiram a partir de um ser vivo inicial, e que esse ser vivo inicial ele acabou se transformando, ganhando novas características, e essas novas características elas foram sendo aperfeiçoadas, dando origem a novos seres. Então, a teoria da evolução, ela propõe, né, ela supõe que a vida na Terra, ela começou aí há algumas centenas de milhares de anos, e com seres vivos bem simples, né? Que com o decorrer do tempo, esses seres bem simples, eles foram ganhando aí modificações, como eu falei, e foram se transformando em seres mais complexos,
né? E essa transformação, pessoal, de seres simples em seres mais complexos, ela é justamente o que a gente conhece como evolução. Então, o evolucionismo, a evolução, ela nada mais é do que a transformação de seres simples em seres mais complexos, a transformação de seres menos adaptados em seres mais adaptados. A evolução, então, na realidade, ela ocorre a partir do momento em que um ser vivo ele acaba se adaptando a um determinado ambiente e vivendo nesse ambiente, mesmo que as condições não sejam tão favoráveis, ele acaba sobrevivendo nesse ambiente. Né? A isso a gente confere o conceito de evolução. Né? A evolução, segundo Lamarck, o primeiro grande trabalho, né, a ser realizado a respeito do processo de evolução, ele surgiu com esse cara aqui, né, Jean-Baptiste Lamarck, né, que foi publicado aí mais ou menos no ano de 1809. Só que o Lamarck, pessoal, na sua teoria que ele denominou, que foi chamada de Lamarckismo, ele acabou falando do processo de evolução de uma forma meio que muito sucinta, né? Ele acabou não conseguindo aprofundar muito, ele acabou não conseguindo comprovar muito do que ele falou, portanto a teoria do Lamarck ela não perdurou por muito tempo. Mas o Lamarck, ele foi, como ele iniciou os estudos da evolução, ele foi importantíssimo para que essa ciência fosse tão estudada. Então vamos lá, segundo Lamarck, a evolução ela é uma grande mudança no ambiente de uma espécie. E essa mudança ela resultaria também em mudanças na espécie para se adaptar a esse novo ambiente. Segundo o Lamarck, os seres vivos, quando eles eram submetidos a mudanças no ambiente em que eles viviam, eles acabavam se transformando, eles acabavam mudando as suas características para poder sobreviver melhor a esse ambiente. Ou seja, eles acabavam evoluindo. Segundo o Lamarck, os seres vivos que ganhavam essas características, que transformavam as suas características, eles ganhavam novas características, portanto, essas características, segundo ele, eram chamadas de características adquiridas. Então, todas aquelas características que o indivíduo ele ganhava no processo de evolução eram chamadas de características adquiridas. Sempre que você vê falar em evolução segundo características adquiridas, você está se referindo à teoria de Lamarck. Segundo Lamarck, o ambiente ele impõe, ele induz a transformação das características dos seres vivos. E essas novas características que ele vai ganhando, então, são chamadas de características adquiridas, tá certo? Em 1809, o Lamarckismo ele explicou a evolução dos seres com base nesses princípios aqui, ó. O Lamarck dizia que as características que o indivíduo ganhava, que eram aquelas características adquiridas e que, segundo eles, poderiam ser transmitidas, transferidas aos seus descendentes, se dava por meio do uso e desuso. Ou seja, vou citar um exemplo para vocês. Segundo Lamarck, o Lamarck acreditava que as girafas, todas as girafas inicialmente, no início da história, elas apresentavam um pescoço curto. E ele achava que essas girafas, com o passar do tempo, elas foram de tanto usar esse pescoço, esticar esse pescoço para alcançar as folhas nas árvores mais altas, elas acabaram desenvolvendo um pescoço mais longo. E que essas girafas de pescoço mais longo começaram a gerar seus progenitores também com o pescoço longo. Então ele acreditava que girafas de pescoço curto deram origem a girafas de pescoço longo. E que quando surgiram as girafas de pescoço longo, essas características começaram então a fazer parte da espécie. Então aí a gente fala em transmissão das características adquiridas. Esse, pessoal, foi justamente um dos princípios que derrubou a teoria de Lamarck. Hoje a gente sabe que as características que são transmitidas aos descendentes são apenas aquelas características que estão contidas no DNA dele, estão contidas no gene dele. As características que são inseridas, que são induzidas pelo ambiente, que são as mudanças fenotípicas, como eu falei, que eu até citei o exemplo para vocês em aulas passadas, da mulher que tem um cabelo preto e que pinta esse cabelo de loiro. Ela altera o seu fenótipo, mas o seu genótipo ele continua o mesmo. Então ela vai continuar tendo DNA para cabelo preto. E o filho dela, por exemplo, não vai ter cabelo loiro porque ela pintou o cabelo de loiro. Tá certo? Se ela, ao pintar o cabelo de loiro, transmitisse essa característica ao filho, a gente poderia então concretizar e dizer que as características adquiridas elas poderiam ser transmitidas aos descendentes. Mas a gente sabe que isso não acontece.
E o Lamarck, professor, por que ele falou isso? Ele falou isso porque o Lamarck ele desconhecia ainda, pessoal, nesse período, a ciência ainda desconhecia o DNA, né? Ainda não existiam estudos sobre essa molécula, certo? Então não se conhecia nada ainda sobre a hereditariedade. O Lamarck ele foi responsável por criar uma lei chamada de Lei do Uso e Desuso, né? Que justamente explica aquela situação que eu citei para vocês agora há pouco do pescoço da girafa. A Lei do Uso e Desuso dizia: quanto mais se usa uma determinada parte do corpo, mais ela se desenvolve. Por um outro lado, as partes que não são usadas elas irão se enfraquecendo e vão atrofiando, chegando até a desaparecer em algumas espécies. Então, segundo Lamarck, a lei do uso e desuso era: quanto mais eu uso uma determinada estrutura do meu corpo, mais ela se desenvolve. Quanto menos eu uso, mais essa estrutura tende a atrofiar e pode acabar desaparecendo na espécie. Tá certo? Exemplos de lei do uso e desuso. As cobras se formaram devido a modificações de ancestrais que possuíam pernas curtas. Quando em determinadas épocas, por modificações do ambiente, esses animais tiveram que desenvolver o hábito de rastejar, acabaram dando origem às cobras. Isso segundo o Lamarck. A lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? O Lamarck dizia que qualquer espécie ela pode transmitir a seus descendentes as características que são desenvolvidas pelo uso ou atrofiadas pelo desuso, que é o que eu acabei de citar para vocês, o exemplo lá da mulher loura. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que essas características adquiridas elas não podem ser transmitidas. Apenas as características hereditárias, que são aquelas contidas no DNA do indivíduo, é que podem ser transmitidas de pai para filho. Tá certo? Então aqui cito o exemplo das girafas, que eu já citei para vocês. Seria um exemplo de transmissão de características adquiridos que, repito, a gente sabe que não acontece. Lamarck acreditava, pessoal, que uma espécie, adquirindo ou perdendo características durante as gerações, transformava-se em uma nova espécie. Ou seja, a partir do momento em que, perdendo ou ganhando uma característica durante uma geração, ocorria o processo de evolução para uma nova espécie. Eis que aí, pessoal, surge Darwin, né, para contestar o que dizia Lamarck. Charles Darwin, que era um naturalista inglês, ele acabou coletando os principais dados que ele utilizou em seus estudos a partir de uma viagem que ele realizou no ano de 1831 à Ilha de Galápagos, que é uma ilha bastante conhecida, né, pelos cientistas, pelos biólogos, localizada no Equador. Essa ilha é uma ilha bastante biodiversa. E lá em Galápagos, Darwin ele concluiu alguns de seus estudos e acabou escrevendo o livro, né, A Teoria da Evolução das Espécies, onde ele citava as principais características da evolução, né, dos seres vivos, e ele acabou criando aí o darwinismo durante esse período. O que dizia a teoria darwinista? Darwin ele acreditava que os seres vivos eles se originaram, todos os seres vivos do planeta, eles se originaram a partir de um ancestral comum. E que esse ancestral comum era um ser vivo bem simples, que ao longo do passar dos tempos, ele foi evoluindo, ganhando novas características. Mas essas novas características, elas também foram sendo incorporadas ao seu DNA, também foram sendo incorporadas ao seu material genético. Portanto, essas características foram sendo transmitidas aos seus descendentes. Portanto, aí o processo de evolução, segundo Darwin, ocorria de forma lenta, gradual, e ocorria a nível também de DNA. Ocorria a nível de uma molécula que ele não conhecia ainda, não sabia que era o DNA, mas que ocorria a nível de uma molécula. Quais eram as principais bases da teoria de Darwin? Para Darwin, os indivíduos de uma mesma população natural, eles são diferentes entre si, eles apresentavam diferenças, apresentavam variações de forma, comportamento. E essas variações elas podiam ser transmitidas de uma geração para outra. E que o que acontecia é que, com o passar do tempo, as condições ambientais determinavam que algumas características pudessem permanecer nas espécies, porque esses indivíduos sobreviviam com maior frequência, e que outras desapareciam. Esse critério, pessoal, do ambiente de separar, de selecionar características, de sobreviverem os mais fortes e os mais fracos acabarem sendo eliminados, Darwin chamava de seleção natural. Então, a seleção natural, que era o principal princípio
A principal ideia da teoria de Darwin era o fato de algumas características, aquelas que eram, vamos dizer assim, mais adaptáveis ao ambiente, favoreciam a sobrevivência das espécies. E que outras características, aquelas que impediam que o indivíduo conseguisse sobreviver, acabavam então fazendo com que esses indivíduos fossem selecionados. Ele chamou isso de seleção natural. Então a seleção natural diz que os mais aptos sobrevivem, os mais fracos eles acabam morrendo, desaparecendo. Segundo Darwin, o ambiente é quem seleciona as características dos seres vivos. Segundo Darwin, o ambiente seleciona os mais aptos, seleciona os mais fortes. Né? E aí entra aquela ideia de genes dominantes e genes recessivos que a gente viu. Quem são os dominantes? Os dominantes são aqueles seres vivos que acabam sobrevivendo às condições que o ambiente impõe. E os recessivos são aqueles que acabam tendo menores chances, né, de sobreviver às condições que o ambiente impõe. Tá certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai aí. Hoje nós já conhecemos um pouco da teoria de Lamarck e Darwin. Na próxima aula a gente vai conhecer as contestações. Né? Quais eram as divergências que existiam entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Tá certo? Então, até a próxima aula. A gente retorna aí com os estudos da evolução de Darwin e Lamarck. Até mais.